Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o canal Amor à Palavra. Nós estamos estudando neste momento a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos estudando o capítulo 14, quase chegando ao fim dessa carta. E hoje nós vamos ler o final dela a partir do verso de número 13. E eu passo a ler para vocês. Romanos, capítulo 14, a partir do verso de número 13 até o final. Diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Esse, portanto, nós devemos lembrar que se refere ao que nós vimos anteriormente, como Paulo aconselhando que devemos nós mesmos prestar conta ao Senhor daquilo que nós fazemos e não julgarmos o outro pelo que ele faz ou deixa de fazer. Então ele diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Olha que versículo. Como alguém que está no Senhor Jesus, eu tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considera. Para ele é impuro, referindo-se novamente ao que vimos anteriormente. Verso 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor por causa da sua comida. Não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Verso 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Nós lemos dos versos 13 até o 23, e Paulo vai falar a respeito dessa liberdade e do amor. E o que Paulo vai ensinar para nós aqui? Vocês têm que partir do seguinte princípio: não julgue mais as pessoas. Não, faça o oposto de julgar. Ele diz, dá um conselho para nós. Faça um propósito. Não seja você e nem coloque você uma pedra no caminho da pessoa, uma pedra onde ele possa tropeçar e cair, né? Ou não seja nenhum escândalo para o seu irmão. Ele diz: olha, eu sei, eu estou convencido no Senhor Jesus de que nada é impuro. Só se aquela pessoa considerar isso impuro. E se por causa da comida, por acaso o teu irmão se entristece, ele diz que aqui já não está andando segundo o amor fraternal. Vejam que Paulo ele vai colocar agora aqui algumas observações que o fundamento do reino de Deus não é comer, não é deixar de comer, de beber, não, é para viver. O reino de Deus é quando você vive de acordo com a justiça de Deus. Justiça operada onde? Operada em Cristo Jesus. Pois é isso que nós estamos vendo na carta do apóstolo aos Romanos. Viver em paz com todas as pessoas. Viver na alegria, no contentamento. Porque ele diz aqui, tem uma coisa que fortalece a gente, sabe o que é? É ser contente em Deus, sabendo que a alegria do Espírito Santo, ela é que nos fortalece. Essa alegria
é o fruto. A Bíblia diz lá em Gálatas, é o fruto do Espírito Santo dentro de nós. E tem um mandamento para todo cristão, que ele deve se alegrar no Senhor. O cristão deve servir a Deus assim, sempre com alegria, sendo sempre agradável a Deus. E se ele for um cristão alegre, que recebe o outro com alegria, que tem participação naquilo que o Senhor deixou como exemplo, aquilo que o Senhor deixou, que o Senhor Jesus deixou nas Escrituras, nós seremos bem recebidos pelos homens. Ele diz, o cristão deve servir a Cristo dessa maneira. Se ele for assim, uma pessoa agradável, feliz, ele vai ser muito bem aceito. Então, nós devemos seguir o quê? Seguir a paz e trabalhar para que cada um do meu irmão, ele seja firmado na fé. Eu não posso colocar nenhuma pedra no caminho dessa pessoa com a minha maneira de ser, com o meu julgar. O julgar poderia ser essa pedra de tropeço, né, na vida do meu irmão. E se eu julgo, eu também vou levar esse meu irmão a fazer alguma coisa contra aquilo que ele crê também, vou levá-lo a pecar. Mesmo que ele diz assim, que todas as coisas sejam limpas, puras, né? O cristão forte ou maduro não deveria usar, mesmo que para ele uma coisa seja pura, ele não deve usar isso se isso for causar escândalo para aquele que é mais fraco. Este é o fundamento desse texto. Então, a preocupação do cristão deve ser a consciência do que é fraco. Se beber ou comer pode fazer ele tropeçar, então o que é forte, maduro, deve deixar de fazer isso para não deixar o outro irmão entristecido e ser um escândalo para ele. A fé, ele diz assim, ó, a fé que você tem, sabe para quem você tem que ter essa fé? Não é para o outro, essa fé é para você mesmo e Deus. A nossa fé não deve ser tropeço para aquele que está iniciando a fé ou ainda é fraco no conhecimento da verdade. Eu sou um cristão forte, eu não faço isso, não faço aquilo, ou faço isso, ou faço aquilo, mas se isso for escandalizar meu irmão, não tem valor nenhum. Devemos nos privar se aquilo que nós cremos faz o quê? Fere o meu irmão. Nesse caso, então, nossa fé deve ser exposta diante de nós e diante de Deus, né? Porque tudo que fazemos, a forma como vivemos, ele diz aqui que nós vivemos para Deus. Se vivemos ou se morremos, nós vivemos para Deus. Se não nos privamos e mesmo sabendo que nossa atitude pode ferir um irmão ou escandalizar, deixar esse irmão muito entristecido, o apóstolo Paulo vai dizer que se fizermos assim, estamos pecando. Então, nós estaremos sendo condenados naquilo que nós aprovamos, porque não estamos tendo em vista o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição, porque nós não estamos vivendo dessa forma, nem tendo preocupação nenhuma se o meu irmão vai se enfraquecer na fé ou não. Então, o mesmo vale para aquele que come, aquele que bebe, sem ter fé, porque come, não faz pela fé no que Deus ensinou. Então, o resumo desse assunto é mesmo a prática do amor, né? E a prática do amor e o que mais? A tolerância para com as coisas que o outro faz. Se existe uma coisa que nós estamos precisando hoje, é de tolerância para com os nossos irmãos, tolerância na nossa família, tolerância uns com os outros. Esse é o resumo desse capítulo, né? Que visando o amor, o mesmo amor que é o quê? É a base de tudo na fé cristã. É a base do reino de Deus. Se todos os cristãos visarem esse amor, o amor cristão, o que vai acontecer? Vamos então viver dias melhores. Vamos viver um evangelho que seja o evangelho da graça, um evangelho que acolhe, um evangelho que frutifica. Fique com essa palavra no seu coração, promova a paz, né? Pratique o amor, pratique a tolerância
Isso é o que este capítulo está nos ensinando. Ore ao Senhor para que Ele possa trazer ao seu coração muita compreensão, muita tolerância e muito amor para com aqueles que estão ao seu redor. Deus te abençoe.